Deus. Irmão, tome comigo a Bíblia. A palavra de Deus nessa noite é muito tremenda, muito gloriosa. E Deus, Ele é Deus para fazer grandes coisas. Livro do profeta Isaías. E nessa noite a gente vai meditar um pouco, sobre Isaías. E também sobre aquele que ele está falando, profetizando. Sobre uma pessoa importante que quer mudar a sua vida. Isaías capítulo de número 53. E o versículo, irmão, de número 5. Aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5. Aleluias. Deixa eu ver se tem bom aqui. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Vou tomar o seu assento nessa noite. Queridos, 700 anos antes de Cristo nascer, essa profecia, ela se dá 700 anos antes de Cristo nascer. Pensa bem, 700 anos, 7 séculos passados. O profeta Isaías já viu o sofrimento de Cristo, ele já estava ali vendo o sofrimento de Jesus. E nesses 700 anos, Isaías prepara o povo para ter o entendimento, a compreensão de quando ele chegasse, os acontecimentos poderia ser visível aos homens, e os homens que estudavam a palavra de Deus poderiam compreender e entender que era ele que estava ali, e saber que era um momento dele se curvar diante dele, porque o rei dos judeus estava chegando. Então o profeta Isaías está declarando, falando que para os judeus, para aqueles que pesquisavam a palavra de Deus naquela época, que o Senhor Jesus, ele ia vir, não como um rei montado num cavalo, com uma espada, não como o Alexandre o Grande, que devastou cidades, não como César, que invadiu países e dominou pessoas e mais pessoas, mas nasceria alguém que, em vez de dominar, ele ia servir. Em vez de dominar, ele ia ser triturado, não por pessoas que amavam ele, mas por pessoas que não amavam ele. Escuta aqui algo muito tremendo, essa palavra para mim e para você. 700 anos, um homem está olhando, está vendo, e Deus está mostrando para ele o sofrimento de Jesus. Um pouco mais tarde, a Bíblia diz para nós que o profeta Jeremias, ele vai falar que Jesus era irreconhecível a sua face. As pessoas não conseguiam olhar para ele, do sofrimento que ele estava passando. O que as pessoas faziam era balançar a cabeça e abaixar a cabeça, de ver tamanha crueldade
que foi cometida contra ele. Isso aí o profeta está dizendo mais ou menos há quase 700 anos atrás do acontecimento. Deus nunca, irmão, Ele deixa algo para acontecer sem avisar muito tempo antes. A Bíblia está dizendo que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. 700 anos atrás, antes de Jesus nascer, antes de Jesus sofrer, já havia profecia, já havia algo que falava para o povo como seria ele, mas mesmo assim o povo ignorou aquela atitude, os atos, os acontecimentos que aconteceu naquela época. E assim é eu e você também nesse nosso tempo agora. Nós temos ignorado a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos tão ansiosos, tão preocupados com tantas coisas, que nosso tempo está sendo ocupado com tantas coisas, a nossa cabeça está enchendo de tantas coisas, que nós estamos esquecendo de perceber o essencial, que é os acontecimentos que precedem a volta de Cristo. Aleluias. A nossa vida está nós estamos tão cheios de coisas, tão cheios de preocupações, tão cheio, nosso coração está tão ansioso por tanta coisa, que nós estamos esquecendo do essencial, que nós estamos esperando Jesus voltar. Aqueles homens estavam esperando quem? Um Cristo, e estava dizendo ali a palavra, falando para ele como ele seria, mas quando ele chegou, aqueles homens que estudavam a palavra, aqueles homens que teria como poder dizer para o povo, este é o rei, é esse que está escrito nas escrituras. Pelo contrário, eles se encheram de orgulho, achando que sabia muito, eles acharam que eles eram tais, e o que eles fizeram? Foram contra, foram simplesmente fazer o quê? Pregar contra aquela profecia. Só, irmão, que Deus, Ele nunca vai permitir que as suas profecias elas sejam inválidas. Ele vai cumprir todas elas. Então escuta aqui uma coisa, relaxa o seu coração aqui nessa noite, fala assim, fecha os teus olhos aí por 30 segundos, dá aquela relaxada e fala: Deus, quero parar de correr, eu quero compreender a sua volta, para não errar como eles erraram. Eles erraram porque o coração deles estava cheio de coisas. E nós temos que começar a entender, compreender o que está acontecendo em nossa volta. Nós precisamos entender isso. Se você não entender hoje, de abrir o seu coração, relaxar o seu coração e entregar as suas preocupações ao Senhor, meu irmão, o diabo vai continuar fazendo preocupações. Ele vai continuar apertando você até a ponto de você esquecer quem é você. Até a ponto de você dizer: quem sou eu? Sempre foi assim. O livro de Êxodo relata que quando o faraó viu que o povo estava ouvindo a palavra de Deus, que o povo estava ouvindo que haveria um libertador, que o libertador chegaria e levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Quando o faraó ouviu isso, o faraó falou assim: olha, vamos fazer uma coisa, vamos colocar uma carga de trabalho nos ombros deles, porque assim eles não vão parar para ouvir a palavra. Escuta aqui uma coisa, meu querido, está diferente hoje. Você só está pensando que está ganhando dinheiro. Eles não ganhavam dinheiro, você só está pensando que está ganhando dinheiro. Mas o diabo tem posto uma carga violenta sobre os seus ombros, para você não ouvir a palavra. E você tem carregado essa carga. E você tem sofrido um jugo muito pesado. Um jugo que não é seu. Um jugo que alguém lá na cruz já pegou ele, já arrancou dos seus ombros. Mas a ansiedade desse mundo é tão grande. O diabo tem convencido você de ficar sobrecarregado. E assim você não tem tempo mais para ouvir a palavra. No livro de Êxodo relata que quando o faraó falou assim para o povo: tira a palha deles, arranca a palha deles, põe eles para ralar mesmo, agora eles vão ter que se virar e arrumar a palha, e eu quero o mesmo número de tijolos. Então os caras falaram: nossa Deus, tem misericórdia, essa palavra é amarga. Foi pior, Moisés, você ter pregado para nós, que agora está sofrendo mais com essa palavra. Qual era a intenção do diabo, irmão? Afastar o povo da palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos.
Jesus falou assim, que você não pode crescer um fio de cabelo na sua cabeça. Ainda bem que eu estava doido para que meus cabelos crescessem, mas está difícil. Nem nascer e nem tão pouco transformar ele em preto ou branco. Você pode até pintar, mas acaba, né? A tinta sai. Não adianta. Você não consegue deixar ele lá, natural. Se ele embranquecer, você pode pintar o que você quiser, mas vai ter que estar pintando, porque senão vai dar sempre escorrendo. Jesus quer falar para você aqui nessa noite. A sua vida está na mão do Senhor Jesus, aleluia. Não se preocupe, comece a entregar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que um dia Jesus estava na casa de uma mulher chamada Marta e Maria. Maria tinha se convertido, vindo de uma situação complicada. E agora ela estava ali, e ela pensou uma coisa, espera aí, deixa eu escutar o que ele está falando. Mas Marta estava apavorada, ocupada. E ela chega perto de Jesus e fala, Senhor, manda essa minha irmã me dar uma força aqui, que a coisa está feia. Sabe o que foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, para que andas tão ansiosa? A sua irmã escolheu o melhor. Escolheu ouvir a palavra de Deus. Tudo na nossa vida começa em ouvir a palavra de Deus, irmão. Todas as decisões da nossa vida começam quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que havia um peso sobre nós. O pecado estava sobre a nossa vida. E nós estávamos carregando um pecado. Impossível do homem se livrar do pecado. Então às vezes nós temos uma concepção, principalmente nós brasileiros, que se eu não roubo, que eu não mato, mas eu trabalho todo dia, eu vou para casa, não faço mal, eu estou livre de pecado. Mas não, irmão. A Bíblia diz que se nós não adorar o Senhor Deus, estamos desligados dele, aleluias. Se nós não estiver próximo dele, nós estamos desligados dele. Primeiro, precisamos reconhecer ele como Senhor da nossa vida. Se você não tem essa condição de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, você não poderá jamais poder aproximar dele, porque ele é um rei. Quando você reconhece ele como um rei, ele insere você dentro do reino dele. Mas primeiro você tem que reconhecer. Segunda coisa, irmão, todo reino tem o que? Leis. Você precisa compreender a lei do Senhor. Mas pastor, a lei do Senhor é usar saia comprida, não dá, é parar de ir no baile, parar de tomar umas. Ah, pastor, a lei do Senhor não é pesada demais, não dá. Meu irmão, isso parece muito religião. Porque a lei do Senhor, irmão, ela não é escrita em papel, ela brota dentro do nosso coração, porque ela é escrita pelo Espírito Santo, aleluia. Então ela não é pesada. Se você está sentindo pesada ainda, é porque o autor da nossa vida não escreveu ela no seu coração, mas hoje ele vai escrever ela no seu coração e vai mudar a sua história. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite, aleluia. Você precisa deixar ele escrever a história, escrever essa lei no seu coração, aleluia, porque aí ela não vai ser pesada mais para a sua vida. Ela não vai ser mais pesada para a sua vida. Pelo contrário, ela vai ser um antídoto, meu irmão, da doença que tem te matado. A doença do século 21, o estresse, a ansiedade, aleluias. Ela será o antídoto, se você permitir que essa lei seja escrita. O profeta Ezequiel escrevendo, ele fala o seguinte, que ele não escreverá naqueles dias a lei na tábua, mas nem pedra, mas escreverá no nosso coração, porque ele vai transformar o nosso coração de pedra, esse coração duro, terrível, em um coração de carne, e vai escrever a lei. E a lei que ele vai escrever vai dizer, a lei que é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Olha para o seu irmão do seu lado aí, fala assim, ele vai escrever no seu coração. Fala para ele assim, que olha, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração,
e o próximo como a ti mesmo. Você está entendendo, meu irmão? Compreendendo isso? Não adianta eu ler. Se eu ler do Drummond de Andrade, os poemas dele, eu ficarei ali, ele falando sobre coisas bonitas, eu ficarei maravilhado, a minha alma vai se derreter, meus olhos vão encher de lágrimas. Se eu for num teatro, assistir uma peça teatral, eu vou sair dali chorando. Mas quando eu, irmão, olho para essa palavra, 700 anos antes dele nascer, que alguém está dizendo que ele vai ser moído pela minha transgressão, isso me comove, isso enche o meu coração de alegria. Eu não estou aqui sentindo dó dele, eu estou constrangido de mim mesmo, porque eu não tinha valor nenhum, você não tinha valor nenhum, mas ele viu valor em mim e viu valor em você. Aleluia. Então isso me constrange, porque eu nada fiz para ele me amar, mas mesmo assim ele me amou e falou: eu vou morrer por você. Aleluia. Mesmo assim ele falou: eu vou me sacrificar por você. Mesmo assim ele falou: não me importa o que você fez, ele está dizendo: eu vou me sacrificar por você. E ele se sacrificou, morrendo ali na cruz por você. Ele se entregou por você, meu irmão. Por isso que ele está falando assim: os últimos serão o quê? Os últimos serão? Sabe por causa de quê, meu irmão, que está falando isso? Porque aquele povo que tinha que estar examinando essa escritura, tinha que estar esperando ele chegar, e quando ele chegou, esse povo não quis nem saber, virou as costas para ele. Mas eu e você aceitamos o perdão dele. Levante a sua mão e diga: eu aceito, Senhor, eu aceito o teu perdão, eu aceito a sua misericórdia, eu aceito, aleluias. E escuta aqui uma coisa, meu irmão, nós somos brasileiros, e existe uma coisa que o brasileiro aprendeu desde novinho, né? Nada é de graça, sim ou não, irmãos? Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase aí? Levanta a mão, quem já falou? Seja humilde, levanta a mão. Nada é de graça. Isso é porque somos brasileiros, irmão. Mas deixa eu te falar contigo, ele morreu por você e foi de graça. Aleluia. Ele olhou para você, meu irmão, olho a olho, e falou assim: é de graça, você não precisa fazer nada, você não precisa parar a sua vida, você simplesmente precisa olhar para mim e aceitar o sacrifício. Há um passaporte para o céu, e ele está te entregando esse passaporte. Só que nós temos que pôr a mão no passaporte, meu irmão. Se você não segurar o passaporte, não adianta, ele está te entregando, amém, irmãos? Não adianta ele falar para você: toma o passaporte, mas não adianta, se você não segurar, não pegar, você não vai passar, não vai estar do outro lado. Jesus, ele é maravilhoso, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. Quer dizer, irmãos, ele foi transpassado por nossas transgressões, porque nós transgredimos. Mas quando ele está falando aqui por nossa iniquidade, ele está dizendo o seguinte: que nós reconhecemos que nós tínhamos transgredido, que nós erramos, mas nós continuamos errando. Porque quando ele está falando em iniquidade, é quando você comete de novo o pecado, e você tem a consciência dele. E ele está dizendo assim que ele não se importou por isso, aleluias. A Bíblia diz para nós que, uma parábola que Jesus contou, que havia uma figueira no meio da videira. Essa figueira é eu e você. E a Bíblia diz que o Senhor foi da videira, foi lá um dia e falou assim: vou ver se eu acho um fruto, pelo menos um fruto daquela bendita daquela figueira. Ele olhou para aquela figueira e falou: não tem nada. Olhou para o agricultor que estava ali, o cara que estava cuidando ali da figueira, e falou assim: por favor, corta aquela bendita.
que ela não presta para nada. Ela está aqui somente para atrapalhar a terra. Corta ela. Mas sabe o que ele falou, irmão? Ele disse, olhou aquele que estava cuidando, ele olhou e disse assim, por favor, deixa eu cavar em volta dela, deixa eu colocar adubo nela, deixa eu regar ela, e se o ano que vem ela não der fruto, então arranca ela, mas deixa eu cuidar dela. Deixa eu falar para você, até Deus já tinha desistido de mim e de você, mas Jesus não desistiu, aleluias. Até Deus já tinha falado, chega, basta, vou dar um fim nisso tudo aí, mas ele falou, não, deixa eu cuidar dela, o ano que vem, se ela não der nada, então tudo bem. E o profeta Isaías vai dizer assim, e ele vai abrir o quê? Uma proclamação de um ano para o Senhor, aleluia, e nós estamos neste ano do Senhor. Deus está esperando que a figueira dê fruto, o Senhor está esperando que você levante a sua mão, entregue a sua vida para o Senhor. Ele está esperando que você aceite a água que está descendo sobre a tua vida, que é o Espírito Santo. Ele está regando você, Ele está colocando adubo na sua vida, para que você possa dar fruto, aleluia. Deus não chamou você para ser considerado nada nessa sociedade, meu querido. Deus não chamou você para as pessoas olhar para você com desprezo, não. Talvez os sonhos que você está sonhando não está dando certo, porque os seus sonhos não estão condizendo com a vida que você está vivendo. Talvez você está sonhando, olhando para aquele que está do seu lado, mas a sua vida não está gerindo a água, o adubo que Ele está derramando na sua vida, aleluias. Porque Ele está regando você para que você dê fruto, para que você dê fruto. E Ele vai continuar falando aqui para mim, para você. Que Jesus, Ele é muito maravilhoso, meu irmão. Jesus, Ele é bom demais. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você está entendendo isso aqui, irmão? O castigo que tirava nós a paz, que deixava eu e você inquieto, agora está sobre a vida dele. Escuta aqui uma coisa que eu quero dizer para você que está sem paz, está sem tranquilidade. Abraça hoje Jesus, porque Ele já levou esse castigo que não tem deixado você ter paz. Aleluia. Toma paz, toma posse da paz hoje. E Ele diz assim, olha, e estavam sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados, e todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio o quê? Caminho. Quer dizer, irmão, cada um de nós vivemos os nossos próprios sonhos, cada um de nós vivemos, e muitas das vezes esses nossos sonhos, às vezes dá naquelas mazelas tão terríveis da nossa vida, aquelas mazelas que nós temos que ter vergonha delas. Nós olhamos e vemos e falamos, gente, essas mazelas nós temos que fugir delas. Amém, irmãos? Porque cada um caminha pelo seu próprio caminho. Cada uma caminha. Cada um faz a sua própria vontade. Cada um anda pelo seu próprio desejo. Mas eles não andavam pela vontade de Deus. E quantas vezes eu e você, conhecendo o Senhor Jesus, nós ainda continuamos andando pelo nosso próprio desejo. Criando meio termo. Criando meia coisinha, meia aqui, meia acolá. Não, vou criar um negocinho aqui, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele entende, meu querido. Mas Ele quer que você faça igual uma criança. Você já viu uma criança? Você pode pôr uma criança no lugar alto. Aí o pai fala assim, pula meu filho. O que a criança faz? Ela pula, meu irmão. No braço do estranho ela não pula de jeito maneiro, mas no pai ela pula. Pelo contrário, no braço do estranho ela chora, ela grita. Mas muitas vezes nós temos pulado no braço do estranho, meu irmão. E o
o estranho continua ainda nos esmagando, fazendo nós sofrer. Mas solta a mão do estranho nessa noite. Pula no braço do Pai nessa noite. Aleluias! Pula no braço do Pai. Dá um pulão no braço do Pai, que Ele vai te abraçar. Aleluias! Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluias! Escuta aqui o que Ele está dizendo, irmãos. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador. Como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Jesus, o Rei dos Reis, aquele que mudou a sua história, muda a minha história. Não porque nós somos bons. Ah, pastor, mas a minha vida só coisa ruim tem acontecido. Deixa eu te falar contigo, meu irmão. Você já viu um homem de 1000 anos andando aqui nessa terra? Não, né? Então significa que há algo melhor para o homem. Escuta aqui uma coisa séria. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, irmão, que pode nos levar para o céu. Jesus é o único caminho que pode nos levar para o céu. Não tem outro caminho. Eu quero dizer que Ele foi ali espancado, Ele ficou irreconhecível, mas Ele ficou o quê? Por causa de mim, por causa de você. Eu quero que você medita nessa noite. Fecha os teus olhos só um minuto, irmão. Vai até Jerusalém. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos mesmo e fala assim: deixa eu dar uma viajada lá. Um dia eu vou lá. Se não for nessa vida, eu vou na outra. Eu dou uma passada lá. Porque a Jerusalém Celestial é garantido que eu estarei lá. Amém, irmãos? Mas imagina você caminhando naquela estrada ali de pedra. Imagina você agora vendo ali um homem simples. Um homem que os olhos dele, você olhando para os olhos dele, mas amor. Que ele olhou para aquela pecadora ali que estava ali, cheio de pecados, e pronto para ser abatida pelos seus algozes, cheio de pedra na mão. Ele olhou para ela, e ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aquela mulher olha para ele, esperando o que ele ia falar, e ele pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ela: foram tudo embora. Ele vai dizer para ela: nem tão pouco eu te condeno, vai, não peques mais. Aleluia. Fecha os teus olhos aí e começa a imaginar vendo essa cena. Começa a imaginar aquele homem agora nem na porta ali de um cemitério, de uma tumba. Havia enterrado ali um amigo dele, 4 dias Lázaro estava enterrado. Veja ele ali olhando para Marta e dizendo para ela: quem crê em mim, ainda que estiver morto, vai ressuscitar. Agora imagina, olha, irmão, veja bem direitinho, ele mandando tirar aquela pedra, e ele chamando Lázaro para fora, dizendo: saia, Lázaro, e Lázaro saindo. Agora ele está no meio de uma multidão, as multidão apertando ele, uma mulher, 12 anos, com um fluxo de sangue. Aquela mulher estava cansada, gastou todo o seu dinheiro, já não tinha mais nada, porque o dinheiro do ser humano nada vale, irmão, se o Senhor não colocar a mão e curar, se o Senhor não conduzir, nada vale para ele. Há muitos homens muito bilionários, trilionários, vivendo vidas miseráveis, desejando não ter nada, mas tentando ser feliz, porque só Deus pode dar felicidade. Agora imagina, irmão, aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Imagina ela no meio da multidão, estendendo aquela mão magrinha, sequinha, estendendo a mão e tocando na veste dele, sendo curado. Aleluia. Imagine, irmão. Aleluia. Eu quero que você agora imagine, eu quero que os meus irmãos que estão atrás, paga essa luz aí atrás para nós aí, porque para os irmãos poderem meditar mais, pensar mais. Eu quero que você fique com os olhos fechados. Pode pagar daqui da frente também, Pedro. Tem misericórdia, tem que pagar. Não tem problema estar filmando, não.
Imagine, meu irmão, ele agora caminhando ali em Jerusalém ali. E agora ele está ali agora numa santa ceia. Ele está agora ali ceando com os seus discípulos, dizendo assim: olha, a Páscoa está próxima. Eu não vou estar com vocês aqui. Aleluia. Eu não vou passar a Páscoa com vocês. Eu não vou participar da Páscoa com vocês. Imagina agora sentado na mesa, pão. E de repente ele levanta, pega uma bacia com água e fala assim: deixa eu lavar os pés de vocês. A Bíblia diz que Pedro falou: opa, peraí, não vai lavar meus pés não, Senhor, porque ele estava se tornando escravo meu e seu. Aleluias. Ele está dizendo: eu quero ser escravo, eu quero te servir. Você acha que você serve a Deus, mas é Ele que te serve. Aleluias. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, depois começa a enxugar, beijar os pés dos discípulos. Imagina isso, pensa nisso. E agora, meu irmão, ele está olhando para os 12 e ele está falando: um de vocês vão me trair. Um de vocês vão me trair. Qual é a traição, meu irmão? Quantas vezes nós somos servos de Deus, nós estamos traindo o Senhor Jesus, com o nosso mau testemunho, com a nossa avareza, com nossos desejos que não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas, traindo o Senhor, e Ele está falando: olha, alguém vai me trair. Mas mesmo assim ele abraçou, ele beijou aquele que ia traí-lo. Aleluia. Imagina Jesus agora lá no Gólgota, irmãos. Lá no Gólgota. E Jesus está ali agora apanhando, está ali no Gólgota, suando sangue, orando, falando: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aquilo que o Senhor quer, Pai, faça. E o desejo do Pai era que eu e você fosse salvos. Aleluia. E Jesus abre os olhos e olha e fala: poxa vida, eu tenho que morrer mesmo para salvar todos aqueles que creem em mim. Aleluias. O seu nome está escrito nisso, meu irmão. Imagina agora ele sendo preso, levado ali para ali Pilatos. Pilatos ali fala: não, dá nele aí umas chicotadas. E depois manda ele para Herodes. E a Bíblia diz que ele foi até Herodes, e quando chega lá em Herodes, Herodes olha para ele e fala: poxa vida, você que é o rei, mas você não tem nenhuma roupa real. Eu fico vendo Herodes tirar ali a túnica dele, né? Herodes tirando aquela túnica de linho puro, e Jesus já estava com o corpo todo retalhado. Eu fico imaginando, irmão, quando eles colocam aquela túnica de linho, de lã em Jesus, aquilo tudo ali grudando ali nas feridas de Jesus. Aleluia. Imagine isso. Imagina agora ele subindo no Gólgota, bem devagarzinho, bem devagar, bem devagar, bem devagar. Fecha os teus olhos, imagina ele subindo. Agora ele está deitando sobre uma cruz. Ele está deitando sobre uma cruz. Você pode compreender, irmão? Nós, com toda a nossa vida, na correria tremenda, alguém parou para morrer por mim e por você. Ele não precisava fazer nada disso. Não mudaria a essência dele, ele continuaria sendo Deus se ele não fazia. Mas ele quis fazer por mim e por você. Porque estava na beira do precipício, você estava na beira do precipício. Mas ele fez para que você pudesse ter paz. A dor que ele sofreu ali, meu irmão. Escuta aqui, aquela cruz não prendeu ele, porque ele ressuscitou. Ele saiu da cruz, ele saiu dali. Quando eles desceram ele para o sepulcro, a Bíblia diz que o sepulcro hoje está vazio, porque ele ressuscitou. Como está a tua vida, irmão? Correria, preocupada com isso e com aquilo. Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Você tem confiado no Senhor? Ou você tem confiado no seu braço, no seu poder requisitivo, na sua saúde, na sua força? Em quem você tem confiado? Ele morreu por você, e Ele fez tudo isso de graça.
Só basta você querer. E Ele vai mudar a sua história aqui hoje. Deus é Deus poderoso. Deus é o único que pode mudar a sua história. Fecha os teus olhos agora e fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe por tantas vezes que eu achei que eu podia viver a minha vida. Mas vivendo a minha vida, eu me afastei do Senhor. Vivendo a minha vida, eu fiquei longe do Senhor. Vivendo a minha vida, eu me atarefei com tantas coisas, com tantas preocupações. E me afastei do Senhor. Fala com o Senhor agora. Fala com Ele, abre o seu coração. Deixa o Senhor. Porque pelo sangue dele ali na cruz, pelo sangue dele ali na cruz. Jesus, ele foi ali triturado por mim e por você. O corpo dele foi ali açoitado por mim e por você. Mas para fazer essa aliança nessa noite, mesmo você está pegando aqui, olha aqui para frente, levanta, não precisa levantar não. Oh glória. Levante a sua mão aqui para frente. Senhor nosso Deus, eu te dou graça, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Muito obrigado, Senhor. Eu não era digno do Senhor, de sequer, meu Deus, que o Senhor sacrificasse por mim ali, mas o Senhor sacrificou. Obrigado, Pai. Que o Senhor venha alimentar o meu espírito, Senhor, para que, Senhor, continue levando a sua palavra, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, alimente o teu povo, no nome de Jesus. Amém, irmão? Adorando a Deus, falando com o Espírito Santo. Foi que disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Só um minutinho, irmãos, esperando aqui. Tem alguém mais que ficou sem pegar? Que é entregue por vós. Tomai e comei em memória de mim. Podeis comer o pão no nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, irmão, o Senhor Jesus tomou o cálice. Ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Fecha os teus olhos, Pai. Te agradeço, Senhor, que é essa aliança. Foi uma aliança eterna e verdadeira no teu sangue, Jesus. Que hoje, meu Deus, somos livres. Hoje, meu Deus, estamos, meu Deus, aptos, meu Pai, de poder participar dessa aliança. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é o nosso Rei. Obrigado por ter sacrificado ali e ali assinalado, Senhor, com teu sangue essa aliança, porque ela carrega a assinatura do Senhor, o DNA do Senhor, dizendo que ela é perpétua. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. eu sei. Levante o cálice, irmão. Disse Jesus: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. É uma nova aliança. Uma aliança que você, irmão, pode desfrutar dela. Amém? Podeis tomar no nome de Jesus. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Aleluias. O Senhor, Ele é bom e Ele é maravilhoso.